Então, guys, estamos de volta com o nosso exemplo prometido, que é o exemplo 5. Ok, deixa eu pegar a caneta, eu sempre esqueço. Pois bem, enunciado. Analise F dada por seu gráfico abaixo. Está aqui o gráfico. Em relação à sua monotonicidade. Vamos olhar direito para o gráfico, atentamente, e vamos olhar detalhezinhos do gráfico. Como é que a gente olha um gráfico? Você sempre começa olhando pelo lado esquerdo, que é o ideal. Então, na esquerda, vou aproximar, nós temos essa parte aqui assim. Perceba que esse pedaço aqui, ele, se você caminhar ele no sentido contrário à nossa orientação, ou seja, caminhar ele para a esquerda, ao invés de ser pela direita, você vai vendo que esta curva aqui está se aproximando cada vez mais do eixo X. Do eixo X, tá? Isso acontece, é comum ocorrer. Por que essas coisas acontecem e o que isso significa? Isso significa que quando você pega valores no eixo X cada vez maiores no sentido negativo, ou seja, pega um valor bem aqui no eixo X, sei lá, pensa em um valor menos 10, aí pega outro maior no sentido negativo, ou seja, não é maior, né? É menor. Mas normalmente a gente fala dessa maneira, maior no sentido negativo, tipo menos 100 para lá, menos 1000. Então você vai crescendo em módulo, crescendo no sentido negativo, cada vez mais para a esquerda. A imagem, o que vai acontecendo com a imagem? Como esta curva se torna mais próxima do eixo X, significa que se você ficar olhando para as imagens, perceba que ela está subindo, nesse sentido contrário. Então, se você olhar para a imagem, elas vão se aproximando, subindo, se aproximando mais, cada vez mais desse pontinho aqui que eu vou marcar para vocês, que é o pontinho do zero. Então, a imagem vai se aproximando cada vez mais do valor zero, E isso acontece, por exemplo, muito com a função, isso é comum, isso acontece com a função, com a clássica função 1 sobre x, que vocês estudam lá no cálculo 1. Essa função é uma hipérbole, o gráfico dela é uma hipérbole, ela tem características bem interessantes, ela é muito boa para exemplos, usando principalmente calculadoras, mas essas são coisas do cálculo. Aí, por causa disso, por causa que isso aqui vai se aproximando do eixo X, o que significa que a imagem vai ficando se aproximando do zero, nós dissemos que o limite aqui é zero. Que limite? O limite quando o X vai se tornando grande no sentido negativo. Nós usamos esse símbolo aqui, ó. X se tende a menos infinito. Na verdade, é X se tornando grande no sentido negativo. Ressaltando que não é que ele vai ficando maior. Grande no sentido negativo é pegando valores grandes, porém negativos. São grandes em módulo. Tipo, não dá para escrever aqui. Menos 10, menos 100, menos 1000. Se não fosse pelo sinal, ele estaria se tornando o quê? Grande. Só o sinal que peca aí. Impede de o número estar ficando grande. Mas esse não é o foco. São coisas que lembram o cálculo 1 e aí eu não consigo me segurar e eu tenho que falar. Então, vindo aqui, nosso gráfico, a nossa curva, que é o gráfico da nossa função, vem descendo, até esse ponto aqui. Perceba que este ponto é o ponto de abscissa, o que? B. Tem uma setinha aqui, tá, guys? Porque ficaria muito pequeno, muito difícil colocar o B aqui. Então, eu coloquei por setinha aqui, não tem problema. Então, desce até o chão, não, desce até o B, né? Vem e desce até o B. Aí eu vou começar a subir, mas eu tenho uma interrupção bem aqui neste furinho. Porque esse furinho aí, o fato de ser furinho significa que esse ponto no eixo X correspondente, que é o C, não faz parte do domínio. Eu não falei para vocês ainda, mas em termos de gráfico, quando você tem uma curva e quer indicar que um ponto não faz parte do nosso gráfico, você põe uma bolinha aberta. Então indica que esse ponto não faz parte do gráfico. Ou seja, tudo isso faz parte do gráfico. Essa curva, isso aqui, esse pedaço aqui subindo. Mas esse ponto aqui onde tem a bolinha aberta, que corresponde ao C,
ao ser no eixo X, esse ponto não faz parte do nosso gráfico. Ok? Então, o ponto não faz parte do gráfico, o C, logo, o C aqui também não faz parte do domínio, porque não tem imagem, aqui não tem imagem, não faz parte do domínio. Então, você poderia até arriscar dizer que o B era a imagem do C, mas não é, porque para ser imagem, isso aqui tinha que fazer parte do gráfico. Então, nós temos um crescimento interrompido aqui no C, e o crescimento depois volta a continuar depois do C, e vai até esse ponto, que é o ponto de abscissa D. Perceba que este ponto onde encerra o crescimento, ele não faz parte do nosso gráfico devido a essa bolinha aberta. Ok, guys? Então vamos lá, tentar segurar com a outra mão aqui o telefone, que a outra já cansou. Beleza. Então, de novo, o crescimento aqui, encerra bem aqui. E esse ponto D não faz parte do crescimento, o D, por causa da bolinha aberta. Professor, devido à bolinha aberta, esse D não faz parte do domínio, não? Aí eu posso dizer que o D faz parte do domínio, guys, porque apesar de ter bolinha aberta aqui, na linha barreira do D, que é essa aqui, ele tem um pontinho aqui, uma bolinha fechada, indicando, essa bolinha fechada indica que o D faz parte do domínio e que aqui eu vou olhar para a imagem dele. Esse é o ponto do gráfico e quem é a imagem do D é o C. Então, bolinhas fechadas, enquanto bolinhas abertas quer dizer que não faz parte do gráfico, a bolinha fechada normalmente é utilizada em pontas do gráfico, indicando que aquela ponta faz parte do gráfico. Okay? Aí, veio daqui, subiu aqui, pá, teve um salto, né, chegou aqui no D, eu tive um salto, e desse salto eu desço aqui até este ponto, que é o ponto de abscissa P, isso aqui é um P, ok? Uma coisa a dizer, onde eu vejo exemplos práticos de funções com saltos, a função que analisa a corrente de um interruptor sendo ligado e desligado. Essa função é clássica. Você normalmente estabelece o valor 1 para ligado e 0 para desligado, e essa função, de medida que vai sendo ligado e desligado o interruptor, ela vai apresentando muitos saltos. Mas não vamos ver ela em detalhes, eu vou só comentar. Qualquer coisa vocês podem perguntar em um atendimento que eu dou detalhes sobre elas. Mas em curso de cálculo, EDO também, você costuma ver essa função. Ok, nós paramos aqui, eu desci, chegou aqui, eu tive um salto, na verdade nem chega por causa da bolinha aberta, um salto, aí eu saltei para cá, deixa eu esperar o foco, focou. Então aqui eu tenho bolinha aberta também, guys, bolinha aberta, ó. Ou seja, esse ponto também não, nem esse ponto e nem esse ponto aqui faz parte do gráfico. E aí eu começo agora a subir, ou seja, meu gráfico começa a crescer. E aqui eu tenho um crescimento indefinidamente. Quando eu tenho esse tipo de crescimento indefinidamente, se aproximando de uma linha vertical, que é uma linha vertical, mas não toca, lá no cálculo a gente diz que daqui para cá eu tenho uma descontinuidade infinita. Esse P aqui, esse P é o ponto que está partindo o gráfico. Não é que está partindo, mas é o ponto que divide um pedaço do gráfico, uma parte conexa, de outra parte conexa. E esse ponto que faz isso, separa uma parte conexa de outra, em que essas partes estão se aproximando da linha, ou seja, estão subindo para o infinito e além, com essa propriedade, esse tipo, a gente diz que esse P que esse P é uma abscissa de uma descontinuidade infinita. Então aqui, nesse gráfico, tem uma descontinuidade infinita, mas não se preocupe com esse termo, porque isso não é da matemática elementar, é só que lembra. Então, ok, eu tenho salto, eu vou continuar aqui na outra parte, eu venho de cima, descendo e vou aproximando. Já fiz análise para vocês, foram aí 9 minutos de análise desse gráfico, e nós podemos agora fazer, o que é para fazer? Analisar a nossa função em relação à sua monotonicidade. Aqui já tinha escrito a solução, mas não é legal vocês verem direto. Eu peguei um pedaço de papel de prova minha,
Depois eu percebi que tinha meu nome aqui da prova, quando eu fui colar, mas eu não quis botar outro não, colocar aliás, porque dá muito trabalho, ter que cortar papel e cola e etc. Você pode dizer, professor, mas é só alguns minutos, mas são tantas coisas para fazer que esses minutos se tornam preciosos. Ok, então a gente vai fazer aqui por cima, como a gente fez do outro, e primeiro analisar onde f é o que? Decrescente. Então vamos analisar onde é que a função começa a decrescer. Lembrando que gráfico se olha sempre da esquerda para a direita. E olhando da esquerda para a direita, você vê que já começa decrescendo o gráfico. Ele vem aqui, ó, pam, começa decrescendo. Então eu venho para cá, meu decrescimento não tem começo. Aí quando não tem começo a gente sabe que escreve começando em menos infinito. E onde termina meu primeiro decrescimento? Ele termina neste ponto aqui, que é o ponto de abscissa B. Nesse ponto porque já começa a crescer. Então eu venho aqui, coloco B, colchete, ok. E vou colocar união porque tem mais pedaços, tem mais partes decrescentes do meu gráfico. Então chegou no B, aqui cresce, tem um salto para cá. Aqui eu começo a decrescer. Alguns podem imaginar, professor, mas não decresceu daqui para cá porque desceu? Veja bem, deixa eu esclarecer porque alguns imaginam que daqui para cá decresceu. Guys, desse pedaço para cá não é gráfico. Isso aqui é só uma linha, essa linha apenas para nos orientar, é só para a gente perceber que esse ponto está exatamente debaixo desse, mas esse tracejado aqui ele não faz parte do nosso gráfico. Então daqui para cá eu não tive decrescimento porque eu não tenho gráfico. Mas o que você percebe é que esse pedaço daqui até aqui é um decrescimento. E onde começa esse decrescimento? Começa nesse ponto, que é de abscissa D. Então eu venho aqui, coloco D, coloco o colchete, e o meu decrescimento termina aqui, que é no ponto de abscissa P. E agora eu quero chamar uma atenção para vocês, que não é colchete dessa vez. Esse ponto P. Por que que não é colchete? Não é colchete porque esse ponto final, onde termina o decrescimento, ele não faz parte dessa minha linha aqui de decrescimento. Essa bolinha aberta indica que o P está fora. Então o decrescimento ele não chega exatamente até o P. Ele vai até o ponto de abscissa P, mas o P não faz parte. Então eu ponho o parêntese. Agora olhando para cá, eu tenho mais decrescimento. Vejamos. Daqui houve o salto, cresceu e eu tenho mais esse pedaço aqui de decrescimento. Onde começa esse pedaço? Aqui já é um pouco, vamos assim dizer, mais delicado. Esse pedaço, guys, ele não tem começo, não tem. Porém, apesar de ele não ter começo, a gente sempre tem que olhar para a abscissa. O começo seria o P. Vou já explicar melhor. Vou colocar aqui união no P, sendo que esse P não faz parte. Esse P aí. Opa, guys, aqui, perdão, tá? Aqui não é um P. Vamos olhar mais de perto, parece um P de longe. É um R. Eu coloco aqui um R. Então, o decrescimento, ele não começa em R, porque o R não faz parte. Mas esse decrescimento, ele vem de um início, ele não tem início, mas é tão próximo do R quanto se deseja. Então eu digo que o começo, ele é a partir do R, o R não faz parte, por isso eu ponho um parêntese, mas o crescimento é logo após o R. Então eu digo aqui que meu intervalo é do R, sem o R fazer parte, por isso parêntese, porque o R não faz parte, porque essa curva aqui, ó, em relação ao eixo X, não toca a linha do R. Se tocasse a linha do R, se fosse algo assim, ó, vem aqui da linha do R. Começava no R, mas não toca, então é a partir do R, sem o R fazer parte. Por isso parênteses. E vai até onde? Essa linha vai. Perceba que não para, nunca para o lado direito. Então eu digo que vai até o infinito. Eu vou pausar para... Pronto, colocamos aqui até o mais infinito. E agora nós vamos analisar o que? O crescimento. Analisei o decrescimento e o crescimento. Olhando de novo, começa tudo de novo da esquerda para a direita do gráfico. E onde eu começo o meu crescimento?
Perceba que o crescimento começa nesse pedaço aqui, onde eu tenho um crescimento já. Ó. Então, esse pedaço começa onde? No B. No B. Então, a gente vai... Opa! Já que começa no B, a gente vem aqui, eu vou fazer aqui embaixo. Começa no B, o B faz parte do meu decrescimento. E analisando, você pode ser levado a crer equivocadamente que o crescimento vai parar lá no A. Mas acontece que o crescimento ele é interrompido bem nesse ponto aqui, que é um furo, ou seja, ele é interrompido no C. Portanto, o meu crescimento vai até o C, sem o C fazer parte, daí eu ponho o parêntese. Aí agora eu vou, e daí em seguida eu começo de novo o crescimento depois do C, sem o C fazer parte, por isso o parêntese. Você diz, professor, se o crescimento interrompe no C, mas como é que começa no C? Começa no C sem o C fazer parte. Então, na verdade, não começa no C. É uma maneira, é um abuso de linguagem, uma maneira de falar, mas é qualquer ponto logo após o C. Ok? Então, o crescimento, o outro pedaço do crescimento, ele vai a partir do C, sem incluir o C, a gente já não incluiu lá pelo parêntese, e vai até esse ponto que é do D. Perceba que o D também não está incluso devido à bolinha aberta. Então, a gente vem aqui ó, e coloca o D, já coloca a união, o símbolo da união aqui, porque eu sei que tem mais outro pedaço. Vamos ver onde é esse outro pedaço. A gente parou aqui, teve o salto para cá, decresceu, agora o salto, não vão pensar que daqui para cá foi um crescimento, porque lembrando que esse pedaço aqui não faz parte do gráfico. Então perceba que aqui agora eu começo de novo um crescimento, e é meu último pedaço de crescimento, porque isso aqui decresce. Então esse último pedaço de crescimento, ele é nesse ponto aqui, que é o ponto P, sem o P fazendo parte devido à bolinha aberta. Então eu venho aqui, ó, parêntese, e coloco o P. E vai até onde? O gráfico vai subindo até o infinito e além. Mas há uma observação, muitos colocam até o infinito, porque o gráfico vai subindo. Mas esses intervalos aqui são no eixo X. E perceba que esse R aqui, esse R que vocês estão vendo aqui, ele é um limite desse pedaço do gráfico aqui, é o R. Então, o crescimento em relação ao eixo X, ele vai até o R, não é até o infinito. Alguns pensam que é até o infinito porque ele vai subindo, mas é intervalo, a gente analisa intervalos no eixo X. E essa linha R é uma linha limite. Ok? Então o gráfico vai crescendo até o R, onde essa linha limite não faz parte. Essa linha limite não faz parte do meu crescimento. Por isso que a gente coloca o quê? O parênteses. Então, está aí a análise da monotonicidade da nossa função. Tem um solzinho aqui da solução. E nós temos um exemplo B do nosso quê? Desse nosso problema, mas aí a gente vai pausar para resolver esse B na outra parte, ok? Que já estamos com 18 minutos.